O presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha concedeu entrevista coletiva à imprensa no início da tarde desta quarta-feira. Sandro Trevisan, do PSB, fez um balanço de suas principais atividades desenvolvidas ao longo deste ano na presidência da Casa Legislativa. O atual presidente ressaltou o aumento da presença de público nas sessões da Câmara de Vereadores e disse que foram aprovadas mais de 320 proposições entre projetos de lei, requerimentos e pedidos de informação. Sandro Trevisan também reconhece de que o ano foi um pouco conturbado em função de 2 processos na Comissão de Ética. O presidente do Legislativo Municipal contabiliza que cerca de 4.000 pessoas passaram pela Câmara de Vereadores ao longo do ano. Tudo bem, Leandro? Na verdade, o balanço real esse ano aqui, eu não sei se de repente é porque eu estou de presidente e quando a gente está de presidente, aí a função é minha, né? E o que eu percebo é que foi bem conturbado. A gente teve ali 2 questões de comissões de ética, né? 2 processos nesse caso. A gente teve bastante gente vindo, bastante pessoas vindo à casa, aproximadamente 4.000 pessoas, pelas anotações que temos, que vieram até a casa, uma quantidade grande de empréstimos da casa, bastante projetos aqui sendo analisados no ano, uma quantidade grande deles no final do ano também, que chegou até essa casa. E eu vejo que a casa, na verdade, assim, ao meu parecer, eu acho que tem que agradecer a mídia nesse sentido também, é que ela está sendo divulgada, as pessoas estão vindo mais para casa, e isso eu acho que é extremamente positivo, Leandro. Essa é a percepção que tenho. Como presidente, a gente parece muitas vezes que é bem figurativo, no sentido de que, presidente da Câmara de Vereadores, mas a gente trabalha como um vereador. A única coisa que tem a mais é essa questão de estar aqui administrando a casa, né? Eu, sim, tive a oportunidade de estar trabalhando dentro da casa e para certas coisas eu tenho, então, um determinado poder, que foi nessa questão de trabalhar com alguns lugares onde eu percebi que, na minha opinião, se confirmou que não tinha necessidade, era muita gente trabalhando e a gente diminuiu alguns cargos, de certa forma, foram extintos outros cargos que não tinham essa necessidade, mas dentro do que nós projetávamos no início, eu acho que conseguimos cumprir a meta, Leandro. Uma das suas marcas, das suas características tem sido o enxugamento do quadro de servidores da Câmara de Vereadores. O senhor conseguiu atingir o que propunha ou parte do que estava projetando? Na verdade, eu sempre acho que o que é demais. Eu tenho a opinião de que não é necessário. E, por exemplo, assim, aonde estávamos lá, onde foi o foco da retirada de pessoas que trabalhavam, era um lugar onde não tinha essa necessidade. Tá? Era um lugar onde não tinha necessidade e podia ser suprido de outra forma. Então, nesse sentido, eu não acredito que a casa tem que ficar desamparada em função de profissionais. Eu acredito que ela precisa, sim, ter os profissionais para que tenha um bom andamento. Só onde tem uma quantidade que é desnecessária pode ser substituído. Por exemplo, pode ser colocado um programa onde, em vez de ficar digitando, que era o grande problema nosso, tu pode pôr um sistema lá que consegue interpretar o que se fala e transmitir digitalizado. Então, para que pessoas ficarem fazendo se nós temos programas que fazem isso? Então, eu penso nesse sentido. Então, essa diminuição não foi nenhuma birra minha. Eu acho que a casa continuou funcionando. Tenho que agradecer aos funcionários dessa casa, que os funcionários dessa casa trabalham de maneira correta. A casa funciona, embora alguns detalhes sempre aconteçam, mas a casa funciona, ela funciona por si só. Os profissionais aqui dentro, eles são ágeis, eles sabem o que eles têm que fazer, eles são proativos e realmente funciona. Então, tenho que agradecer também esses funcionários e com a saída desses que aqui estavam, que na minha percepção era desnecessário, então a casa sim consegue economizar e hoje em dia a gente sabe que qualquer economia é bem-vinda. Tá? A gente está devolvendo não, porque nem vem até nós esse dinheiro, mas na expectativa do orçamento que nos foi enviado como rúbrica, como disponibilidade lá, a gente consegue não utilizar, então, aproximadamente 400 mil reais. Então, isso é bom, isso é satisfatório, porque aquele valor era o valor que era destinado e a gente sabe que 400 mil
a menos, não precisamos utilizar aquilo lá, do que nos foi destinado, a gente teve essa quantidade a menos. É discutido, sim, a quantidade de valores, porque se aumenta o orçamento, o que se gasta aqui é um percentual do orçamento do município, então pode aumentar lá, eu continuo com o mesmo percentual, mas eu vou ter mais valor. Mas, em resumo, a nossa Câmara de Vereadores é sim enxuta. E o vereador David já apresentou isso, os próprios vereadores, todos os vereadores falam a respeito disso, que a Câmara de Vereadores é enxuta, e ela é. Isso a gente tem prova, não estou falando algo que é simplesmente achismo. Tem as provas estão ali, existem, é só pesquisar na internet, a nível da internet, que a gente consegue perceber que a Câmara de Vereadores de Farroupilha é econômica, sim, ela utiliza o mínimo necessário, algumas coisas até parece que às vezes a gente precisaria ter a mais, e a gente tem esse cuidado de ter esse cuidado com a economia, porque hoje em dia o sistema é esse. Na minha opinião, a gente precisa reduzir custos, porque nós vamos parar que nem o Estado, senão. Falando sobre projetos aprovados, quais que tu acredita ser os mais importantes que foram votados nesse ano, e também se a situação e oposição soma aos projetos, se realmente votam naqueles que contribuem para a comunidade? Teve a importância, e tem essa importância gigante da aprovação do orçamento, né, um dos grandes projetos. Teve os projetos que foram destinados, então, ao Paru, por exemplo, a questão que foram destinados os financiamentos para esses asfaltamentos no interior, por exemplo, na área que está voltada ao turismo. Eu acho que é um grande passo que o município faz. Isso, o município já vem trabalhando com essa questão já faz tempo, independente de governos, vamos dizer, isso já vem de longa data, essa ideia voltada ao turismo. Eu acho que a região, toda ela trabalha com esse viés de turismo, então esses projetos são muito importantes. Eu acredito, sim, que a Câmara de Vereadores aprovou, a grande maioria que veio para cá dos projetos foram aprovados. Até primeiro a gente estava conversando a respeito disso e vendo que a quantidade de projetos que vieram para cá, ou que foi rejeitado, ou que a oposição votou contra, por exemplo, foi uma quantidade bem dentro, eu acho, de um limite, né? Tá bem sadio isso. Então, essas aprovações são feitas. Alguns impasses a gente viu a votação do 2040 ali, que foi uma votação que não foi aprovada aqui, o 2040, mas eu acredito que segue de maneira normal e está dentro de uma normalidade. Não dá para querer pensar que vai se aprovar tudo. Quando eu entro na sala de aula, eu digo, estou aqui para tentar agradar a muitos, sei que não vou agradar a todos, né? Mas a ideia é isso, conseguir que a maioria, então, seja aprovado, e se eles são aprovados por todos os vereadores, significa que esse projeto, sim, foi bem feito, foi em função da comunidade, e todos estão aplaudindo. Presidente, para fecharmos, pelo menos de minha parte, o senhor termina o ano com o grande destaque de ter conseguido trazer mais pessoas, o cidadão, para dentro da Câmara de Vereadores. Esse é o seu principal legado? Eu tenho duas coisas que eu acredito, que eu penso e trabalho em função disso. Uma é a questão de que a Câmara de Vereadores precisa, sim, estar vinculado às pessoas. As pessoas precisam entender da importância delas aqui. Elas precisam entender que isso não se dá, Leandro, em algumas 2 ou 3 sessões. Tá? Isso é um processo lento e demorado, processo de mudança, principalmente de comportamento social. Ele é um processo lento, demorado, mas ele precisa ser progressivo, né? Ele precisa ser progressivo. As pessoas têm que entender que isso significa uma mudança na sua vida, porque tudo que é aprovado aqui na Câmara de Vereadores tem um impacto na vida dessas pessoas daqui por diante. Nesse momento, se nós pararmos com a Câmara de Vereadores, o Executivo continua funcionando da mesma maneira, mas logo ali na frente ele começa a travar. O que aqui é votado? Aqui são votados os projetos que vão, na verdade, modelar o que acontece daqui para frente. Então a cidade vai caminhar em função do que é votado na Câmara de Vereadores. E muitas vezes as pessoas podem dizer, mas não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver contigo, porque amanhã eu vou querer, de repente, pôr o meu filho numa creche. Mas não tem. Tinha uma lei, mas não foi aprovada. Mas na Câmara de Vereadores vai ser aprovado algo que se refere a um modelo novo de IPTU, onde tem certas cobranças. Poxa, isso interfere, vou ter que pagar. Então, o futuro da cidade, na verdade, ele depende... O presente nem tanto, porque tudo está aqui, está já exposto dessa maneira. Mas o futuro da cidade passa pela Câmara de Vereadores.
Tá? O futuro da cidade passa pela Câmara de Vereadores. Eu vejo uma quantidade de pessoas que dizem assim, foi aprovada aquela lei lá e agora me quebrei. Não, eu utilizo essa palavra, agora sim me quebrei, me compliquei, não sei o quê. Poxa, mas naquele momento estava sendo discutido. Tá? Eu vi vários projetos que a pessoa vem e diz, poxa, aquele projeto, mas gente, estava sendo discutido, foi divulgado. Então, assim, as pessoas têm que estar de olho nisso, as pessoas precisam estar de olho nisso. Eu sei que a gente utiliza uma grande quantidade do nosso tempo para as redes sociais, né? Por exemplo, eu também utilizo, mas vamos dar uma olhada para o executivo, porque às vezes pode ter uma modificação bem grande. Vale a pena tirar 5 minutinhos, 10 minutinhos na semana para dar uma olhada no que está sendo discutido e se isso me interessa, qual é a minha opinião. E chega aqui, conversa com os vereadores. Os vereadores são extremamente solícitos, é só entrar ali e pedir para falar com os vereadores que eles vão atender. Sandro Trevisan permanecerá no cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha até o dia 31 de dezembro de 2019. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.